Né? Muito bem, meus irmãos. Feito isso, abra suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 5, verso 7 em diante. Hoje pela manhã nós lemos Tiago 5, do verso 1 até o 6. Esse texto, meus irmãos, ele é conectado um com o outro, mas a gente consegue pregar ele separado. Eles têm uma mensagem específica para cada um desses dois grupos. Na primeira parte que nós vimos, do verso 1 até o 6, Tiago está fazendo uma advertência extremamente dura de juízo vindo de Deus para as pessoas, que aqui é chamado dos ricos, e ricos bem abundantes mesmo, aquelas pessoas ricas que elas não somente ganhavam o seu dinheiro de forma errada, ilícita aos olhos de Deus, como também gastavam de forma errada. As duas coisas estavam erradas. E um dos grandes problemas desses ricos que Tiago está apontando aqui, que possivelmente eles não eram membros da igreja, mas eram da comunidade onde os pobres membros da igreja trabalhavam, nas fazendas, latifúndios, aquelas coisas todas lá. E eles levavam, além de tudo, levavam esses pobres a juízo e os condenavam, porque tinha o parecer favorável do juiz. Então, o dinheiro que eles ganhavam era muito à custa do sofrimento alheio, e eles gastavam esse dinheiro de uma forma regalada. Eu fiz bastante questão de deixar muito claro que Deus não está falando que dinheiro é errado e ser rico é pecado. Não é isso que o texto fala. E nem ser pobre é algo que alguém que Deus não olha com amor e carinho. Nenhuma das duas coisas estão certas, olhar dessa forma. Mas tanto o rico quanto o pobre, eles precisam viver a vida segundo as orientações de Deus. Você pode ter uma pessoa pobre que realmente não tem condição nenhuma e viver uma vida totalmente desregrada. Às vezes, porque é pobre, se considerar injustiçado na sociedade, fazer uma porção de coisa errada, e assim por diante. O rico, da mesma forma, enriquecendo ilicitamente e gastando de forma desordenada, exagerada. Ali a palavra luxuosa, nós falamos o que ela significa, naquele significado naqueles dias. Uma coisa bem assim, uma aberração com relação ao pobre que sofria. E Tiago não está fazendo nenhum protesto contra ricos, mas Deus cobra de todos nós, e é como aplicar isso a nós, que somos todos, de certa forma, pessoas de classes mais simples, todos nós, né? Nós não temos aqui na igreja, que eu saiba, né? Quem tem, eu não estou sabendo, né? Nenhum dono de fazenda com 10 mil cabeças de gado, né? Uma empresa enorme com 200, 300 empregados. Não é o nosso caso. Mas o que Deus quer de nós? Bom, uma porção de recado eu deixei pela manhã e eu vou apenas ler. Primeiro, como você tem usado o seu dinheiro, né? Quem serve quem? É o dinheiro que te serve ou você serve o dinheiro? Isso tem que ser bem, tem que ter muito cuidado como cristãos. Quem é o Senhor nisso tudo? E depois você é honesto, você é íntegro, você é justo e equilibrado nos seus negócios? São as perguntas que eu deixei no final. Você tem abençoado outros com os recursos que Deus tem dado, né? Tem concedido a você? E por fim, você tem usado os bens que Deus lhe tem dado do reino de Deus? E aí vem tudo aquilo que Deus espera de nós como servos de Deus. Agora vamos pensar numa coisa rápida sobre isso aqui ainda. A tribo de Levi no Antigo Testamento, ela não tinha terra. Das 12 tribos, a de Levi não recebeu herança nenhuma de terra. Por quê? Porque ela cuidava das coisas ao redor e concernente ao tabernáculo, montagem, desmontagem, música, o culto, o sacerdócio, tudo era da tribo de Levi. E Deus ordenou a Israel que eles as demais tribos deveriam cuidar daquela tribo ali de Levi. Se eles falhassem, como falharam, a tribo de Levi começou a se desfazer, o trabalho começou a se desfazer, o culto começou a se desfazer,
e os levitas foram trabalhar nos campos para ganhar dinheiro e para se sustentar. O que isso tem a ver com a igreja? Nós não somos levitas, tá? Não existe levita na igreja. Levita é Antigo Testamento. Nós somos da graça. Mas a lição fica, o ensino de Deus ele é dinâmico. Nós temos que olhar para isso. Isso cabe a nós, todo o trabalho missionário, o trabalho de sustentação disso aqui mesmo. Nós somos abençoados? Somos, acredito que somos abençoados com mensagem, com ensino, com comunhão, com as próprias providências de Deus na igreja. Então nós também ajudamos na igreja que nós participamos. Mas nós fazemos missões, trabalho missionário, os apelos missionários, as necessidades missionárias, nós ajudamos enfermos, mas é muito importante que seja olhado por cada um de nós aqui, não apenas por um ou outro. Como nós estamos usando os recursos que Deus nos deu? É um salário mínimo? É um recurso que Deus dá. É 20 salários? É um recurso que Deus dá. Outras coisas Deus tem me dado, como eu consigo isso? E como eu uso, eu glorifico a Deus, isso é muito importante. E agora, nessa segunda parte, é interessante que agora Tiago vai mirar quem? Tiago vai mirar esses pobres. Se lá atrás os ricos estavam sendo mirados, e a ideia sempre é uma só para os dois. A vinda do Senhor está próxima. Essa é a advertência. A vinda do Senhor está próxima, está às portas. O texto que nós vamos ler está falando que ele está de pé, pronto. E como que os pobres então devem reagir diante das opressões? Nós normalmente nos organizamos e muitas vezes fazemos errado. Nós reagimos de várias maneiras que não é da aprovação de Deus. O que Tiago vai falar é como eles devem fazer segundo o ensino de Deus, segundo o Cristo que habita em cada um deles, e no caso nosso, em cada um de nós. Então eu vou deixar o texto aqui aberto, Tiago 5, 7 até o 11 diz assim: portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Olha aí como está. Observe a palavra paciente e vinda do Senhor, de alguma forma se apresentando aqui. Tá? Aí vai dar exemplo: o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, como o lavrador, né? Fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Paciente e a vinda do Senhor se repete. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Olha a paciência aí novamente. Chamamos de felizes que suportam aflições. Ouviste sobre a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então uma coisa fica muito clara para nós, e sempre falo, você está estudando um texto bíblico para você mesmo, ou você quer compartilhar com alguém, veja, né, os imperativos de Deus nesse texto. O que é imperativo? Aquelas palavras, né, que aparecem como um mandamento muito forte, os verbos, mas veja as palavras que se repetem, porque Deus quer dizer alguma coisa muito específica quando Ele olha para essas palavras que se repetem no texto. Paciência e vinda do Senhor se repete muito no texto tão pequeno. Nessa segunda parte, então, Deus vai recompensar, Tiago está dizendo isso, que Deus vai recompensar aos que respondem às provações com paciência persistente. Mas Tiago não está dando uma saída para eles, assim como Pedro também escreve para aqueles irmãos dispersos lá da Ásia. Ele não dá uma estratégia de fuga. Pedro, ele diz o seguinte: olha, meus irmãos, tenham como exemplo o Senhor Jesus Cristo. A vida não foi boa para o Senhor Jesus, ela foi uma vida difícil, e o final dele foi lá na cruz, mas ele foi para a cruz e ele morreu e ele ressuscitou. Ele sempre traz a mensagem de consolo e de renovo. E Tiago, ele não está mudando o discurso aqui.
Ele está falando de uma paciência que nós devemos aguardar nessas tribulações, para que o tempo de Deus se cumpra, e Deus sim fará a justiça de uma forma muito certa. O verso 7 e 8, ele vai usar a expressão portanto, irmãos, já começando no verso 7, bem no comecinho. É interessante que no começo do capítulo 5, eu li de manhã, essa palavra irmãos, ela não aparece para os ricos. Ele faz uma advertência lá no começo. Por isso que muitos teólogos, estudiosos, dizem que esses ricos de fato não são irmãos da igreja. Porque se fossem irmãos, apesar do mal que estavam fazendo, Tiago os trataria de irmãos e puxaria a orelha deles. Mas aqui não é o caso. Paulo em Corinto, escrevendo aos Coríntios, está tendo tanto problema com aqueles líderes que até eles achavam que Paulo nem apóstolo era. Mas Paulo começa a carta para todos, dizendo assim: irmãos da igreja de Corinto. Aqui Tiago se dirige a eles agora, né, no 7a, aí, chamando-os de irmãos. Lá atrás, no começo do 5, no verso 1, nós não lemos agora, lá vai falar o quê? Ouçam, chorem, lamentem. Então, as palavras são muito diferentes umas das outras. Tiago dirige então aos pobres. Eles são alvo de sofrimentos, mas não são sofrimentos que muitas vezes eu alego esse sofrimento, porque está me faltando alguma coisinha que eu gostaria tanto de ter. Eu estou sofrendo tanto como pastor, porque eu não tenho carro para visitar os irmãos. Claro que isso aqui é uma brincadeira, isso não é sofrimento. Eu estou com saúde, os pés estão bons, né? Estou podendo andar. Não é esse tipo de sofrimento que Tiago está levantando aqui desses pobres. A ideia, meus irmãos, primeiramente Tiago quer identificá-los como membros de um corpo. Existe uma igreja, existe um corpo, e nós somos irmãos. É uma maneira carinhosa, uma maneira de identificação comum. Por isso que aqueles que são batizados ou aclamados na igreja como membros são aceitos. A gente fala diversas vezes aqui que quando a igreja concorda e vai ter esse momento, quem aprova, porque não sou eu, mas é a igreja como corpo. Ela está dizendo assim: olha, diante daquele irmão que está entrando como membro, nós estamos atestando a sua fé em Cristo. Nós estamos concordando e recebendo você neste corpo, que é o corpo do Senhor Jesus, que é o cabeça, ou a cabeça. Então se torna irmão, e faz parte da nossa vida. Com esses irmãos que nós aprendemos a conviver. Nós vamos almoçar domingo juntos. Qual o grupo que se reúne quando nós nos reunimos? Meus irmãos, não tem. Pode fazer uma coisa semelhante de vez em quando, de tempo em tempo, mas como a igreja não. Deliciar de comunhão, agradecendo a Deus, se alegrando uns com os outros. A igreja ela é diferenciada, por isso que são irmãos. As palavras de Tiago visam uma consolação, porque agora eles estavam passando por grande sofrimento. Ele começa com irmãos. Algumas expressões se repetem, como eu já disse, e uma delas é a paciência, a outra é a proximidade da vida do Senhor. A paciência pedida e exemplificada muitas vezes aqui nesse texto de Tiago, eu já falei, na opção de vida aos 4, no mínimo, aparece perseverança também, tem sentido. Diante desse sofrimento intenso que eles estavam passando, eles não reagirem com raiva, a raiva humana, a raiva comumente nossa. É verdade ou não é? Quantas vezes ele está vendo uma coisa que é injusta, né? Eu já falo com o Senhor: olha, Senhor, não é assim, não sou eu que vou resolver esse problema. O que Tiago quer chegar nesse ponto: olhe para o Senhor, existe um Deus que está cuidando de você. Isso aí, meus irmãos, não significa nós não reagirmos diante dos erros e das maledicências, dos maus cuidados do nosso país, dos nossos governos. Não. Temos que reagir, mas não é nós que vamos resolver primeiro, xingando as pessoas. A outra coisa, pegando e levantando armas para matar um, matar outro.
Deus não trabalha dessa forma mesmo, isso é falta de nós confiarmos nele, tá? Então, é para eles não reagirem com raiva de uma forma explosiva sob o domínio do pecado, porque todos estão debaixo do pecado, mas Tiago está dizendo, vocês foram redimidos em Cristo. É diferente, mas demonstrar uma paciência divinamente dirigida, uma paciência que vem de Deus. Quantas vezes na Bíblia nós vemos Deus dizendo que não fez isso ou não fez aquilo porque ainda o limite da sua paciência, é uma expressão que eu estou usando para Deus, não é comum para Deus, mas ela não chegou, ela não foi atingida. Deus sabe o ponto certo, nós não. Então é justamente para agir, né, a paciência que vem de Deus. O Senhor vem nos dar paciência e nos dá a ação correta para essas coisas. Isso é possível, meus irmãos, pelo poder do Espírito Santo. Ele fala a nós. Ele fala a nós. Para que serve isso aqui? Né? Para que serve essa Bíblia? Bom, ela às vezes não está servindo para nada. Você não a usa. Mas essa Bíblia, ela é a palavra de Deus. E quando nós dissemos aqui que o Espírito Santo, ele age em nós, o Espírito Santo, ele sempre vai agir em conformidade com Deus. Ele nunca vai agir em desconformidade com Deus. Portanto, alguém que vai dizer que o Espírito Santo me usou para fazer não sei o quê, mas aquilo não tem sentido com a palavra de Deus, está errado. É coisa pessoal. É ação isolada, sem Deus. Quando o Espírito Santo nos fala, nos dirige, ele vai nos dirigir e nos amoldar a palavra de Deus. Ela que vai nos conduzir. Isso é o Espírito Santo de Deus agindo nas nossas vidas. E aí, a paciência é uma forma de manifestar o fruto do Espírito. Tiago está falando disso. Quer ver aqui em Gálatas, um pouquinho mais atrás, Gálatas capítulo 5 também. Vou ler uma quantidade de versos para a gente entender o que não é fruto do Espírito, para que a gente veja o que é fruto do Espírito. A partir do verso 14 diz assim, olha: pois toda a lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas, olha o que Paulo está falando dos Gálatas: se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos excluirdes mutuamente. Verso 16: mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis o desejo da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismos e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, olha, coisas semelhantes, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. E aí está falando do fruto do Espírito. E nós somos habitados pelo Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Quanto a essas coisas não existe lei. Tiago está falando disso. Nós fomos transformados, os Gálatas foram transformados, os Efésios foram transformados. Vai descrever aos Efésios no capítulo 4 que eles eram nova criatura, eram novas criaturas transformadas. Portanto, roubar não fazia mais parte da vida deles, mentir não fazia mais parte do viver deles, prostituição não fazia mais parte do viver deles, porque eram novas criaturas. Tiago então dá esse exemplo de paciência. Qual é o exemplo que ele cita aí? Ele fala do agricultor aguarda a primeira e a última chuva. Está no texto aí. Ele aguarda, é a chuva de outono e a chuva da primavera. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Até quando você estuda geografia bíblica no seminário, é a que a Bíblia chama de chuva temporânea e chuva serôdia. Alguns chamam de seródia, que é o início da plantação, do jogar a semente de germinar. Precisava de chuva.
E o outro momento que precisava de muita chuva era o momento já da frutificação. Então, dar os frutos. Para eles era importante, se Deus não mandasse essas chuvas, a agricultura não sobreviveria. É isso que ele está falando aí. Olhe para a paciência do agricultor. Ele não só tem paciência, mas ele precisa, ele depende de Deus para que Deus haja e haja frutos. Se assim fizesse, eles se beneficiariam com a preciosa colheita, que está no verso 7. E aí, meus irmãos, a preciosa colheita ela acontecia a partir de abril. Era a colheita, eram as festas judaicas a partir de abril. As grandes colheitas, principalmente da cevada primeiro e depois do trigo. É isso que sustentava o povo e a nação. Tão necessário para eles, mas precisavam aguardar. Eles precisavam conjugar a semente, eles precisavam da chuva para brotar. Eles precisavam da chuva final para os frutos aparecerem. E aí, meus irmãos, nada então de justiça própria. Aguardar a colheita preciosa é como se estivesse dizendo para nós também, de uma forma simbólica, que a paciência deles esperando em Deus e a nossa paciência esperando no Senhor, um dia o Senhor fará a sua colheita preciosa, que somos nós, que são os servos de Deus, que são os salvos, que são aqueles cujas vidas foram alcançadas por Deus e salvas. Então Deus vai fazer a grande colheita, mas precisa de quê? De perseverança, não que a perseverança para a salvação, mas a perseverança mesmo no reino de Deus como filhos de Deus. A outra frase é a proximidade da vida do Senhor, no verso 8, que é a ideia de parousia, né, que é a volta de Cristo. Então, desde quando os apóstolos e muitos outros, eles viram Jesus subindo ao céu, eles estavam aguardando. Desde aquele momento que Jesus sobe ao céu, eles começam a aguardar a volta de Cristo. Aguardar a volta de Cristo não é cruzar os braços, não fazer nada, mas no sentido de ter paciência, esperar que o Senhor cumprirá toda a sua palavra em favor dos seus e para a condenação daqueles que não creem. Tiago está tratando disso. Na volta de Cristo, eles serão então essa colheita de Deus. No verso 9 ele vai dizer: irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados, o juiz está às portas. E aí ele usa novamente a palavra irmãos, que é um tratado bem comum e amoroso para a comunidade dos salvos. Esses são os caminhos de consolos que nós tratamos e recebemos uns dos outros, né? Nós, quando cruzamos uns com os outros aqui na igreja, oi irmão, oi irmã, nós fazemos isso de fato porque Deus nos fez dessa forma. Em Cristo nós nos tornamos irmãos e sem acepção, né, nenhuma. Nós não somos colegas, que eu botei aqui porque é mais do que isso. É uma proximidade, uma intimidade. E não se queixar está mais para algum tipo de murmuração diante das fortes opressões que eles estavam passando e sendo submetidos. E quando nós começamos a murmurar, e quando, meus irmãos, o povo de Deus começa a murmurar e a murmurar entre nós, junto com isso, vem divisões, facções. Muitas vezes uma pessoa está esperando apenas uma palavra sua para ela começar a murmurar. Apenas um aval seu para ela começar a reclamar da vida e reclamar das coisas, ou até de outra pessoa. Isso não é bom. Murmuração dentro da igreja não traz saúde para a igreja. Murmuração fora dela, para os servos de Deus, também não é cabível, né? Não tem sentido para nós. Mas aqui Tiago está advertindo eles que cuidassem para que não murmurassem. E nos livra de juízos de Deus, sejam eles juízos temporários. São juízos temporários de Deus. Muitas vezes o juízo de Deus temporário é um juízo que Deus aplica sobre os seus mesmo, ou às vezes até pessoas que não são suas, né? Não são seus servos, mas para os seus servos ele aplica. Juízo que vem, de alguma forma, a gente sabe que vem de Deus por causa da nossa negligência, por causa do nosso pecado, e o objetivo, por pior que seja, corrigir-nos diante do Senhor.
E quando Deus nos disciplina com juízos temporários, precisamos aprender isso. Precisa ficar lição para nós do que Deus está fazendo e por que Ele está fazendo. Tiago então lembra que o juiz ele está à porta. E aí talvez, meus irmãos, no sentido de tempo muito próximo. Mas aí já fazem 2000 anos. Mas é isso, está inaugurado o tempo da volta de Cristo desde quando Ele subiu ao céu. Estamos aguardando a volta dele. Alguns sinais vão nos mostrando, né? Mas a gente precisa estar atento com os sinais. E alguns sinais Deus vai dando, né? Que vai nos parecendo para nós do século XXI que está tão próximo à volta de Cristo. Graças a Deus. Amém. Nós somos chamados para o novo céu e para a nova terra, não para este mundo aqui. Aqui é temporário. Ele está de prontidão, principalmente para executar juízo sobre os malfeitores. Aos crentes precisa então aguardar esse tempo, onde Deus vai beneficiar-nos ou beneficiá-los com os benefícios da eternidade. Ele fala depois de orientar para serem pacientes, tanto do 7, do 8, do 10, do 11, né, a palavra paciência, ele vai do 10 e 11 então terminar dizendo: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Também ele está levantando agora o nome de pessoas. Aqui não é para idolatrar o profeta, é o exemplo do profeta, né, que eles precisavam olhar. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de misericórdia, cheio de compaixão e misericórdia. Agora no final, então Tiago volta para eles, né, dando mais 2 exemplos de paciência. Primeiro ele vem pela agricultura, né? Olha como os agricultores fazem. E paciência nos nossos dias é tão difícil, né? Porque nós ficamos impacientes quando a mensagem não chega, né? Nada acontece, ninguém responde nada. Você imagina, diante de um sofrimento, de uma perseguição dura, de um sofrimento imposto por pessoas em que você não tem como resolver isso humanamente, o juiz não te ouve, porque ele ouve o outro só. Como ter paciência? É disso que Tiago está tratando, que Deus nos dá paciência. É isso que nós mostramos, é isso que lá no começo Tiago fala que isso vai moldando a nossa fé, a nossa vida cristã. Ele vai usar alguns exemplos das escrituras dos profetas. Por que os profetas? Porque eles tinham responsabilidade de levar a palavra de Deus diante dos magistrados, dos sacerdotes, do povo. Foram chorando, porque iriam enfrentar a morte diante do rei que não queria ouvir a palavra de Deus. Houve rei que o profeta chegou com a palavra e falou a palavra de Deus para ele. Olha o que Deus está falando. E eles, sarcasticamente, cada rolo que o profeta lia, ele pegava, rasgava e jogava no fogo. Aí o profeta lia o outro, ele pegava, rasgava e jogava no fogo. Isso aconteceu com Jeremias. E prenda esse homem. Prenda Micaías, que só fala, isso acabe, né? Que só fala o que eu não gosto de ouvir. É isso. Os profetas, quando Tiago fala, olhe para os profetas, para o exemplo de paciência deles. Deus os sustentou. Oséias, a vida dele exemplificou a história terrível de Israel para com Deus, Israel como esposa e Deus como marido. E Deus fala para Oséias, vai lá a casa, né? Arruma uma mulher prostituta, casa com ela, tenha filhos com ela, dê o nome assim para os filhos. Isso é bom? Mas Deus mandou e ele obedeceu. Então, sim, olhe para os profetas. E às vezes, meus irmãos, nós precisamos atentar para isso. Nós queremos olhar para as coisas imediatas e elas não nos dão bons exemplos
de paciência. Mas olha um pouco só para o passado. Não precisa ir muito distante. Quantos dos nossos irmãos, quase contemporâneos, séculos 1, 2, 3 séculos passados, quantos no período da reforma, da pré-reforma, foram para a fogueira? Eles persistiram na palavra, na fé em Deus, na boa palavra, e por isso eles foram condenados à morte pela própria igreja, pela Inquisição, pela igreja que não queria voltar-se para a palavra. Então nós precisamos, uma das coisas que nós precisamos atentar é para a própria história, desde a história bíblica, os profetas, mas também a história de Deus ao longo da história, com relação aos seus servos. Aqui na biblioteca nós já temos alguns exemplos, alguns grandes servos de Deus. Eles não gostariam de estar sendo apontados como grandes servos de Deus, mas nós olhamos dessa forma. Eles não são ídolos, mas são exemplos. Missionários que perderam vida, foram para o campo. Vários deles, meus irmãos, estou tentando lembrar o nome de um que estava lendo esses dias. Ele vai para uma ilha, a esposa vai com ela grávida. Isso faz tempo. E chega lá, a mulher dá à luz, a criança morre porque ela não tinha nenhum sistema ali de segurança mínimo que ajudasse. Ela perde o bebê, ela morre depois. Esse homem enfrenta aquelas pessoas daquela ilha, pessoas más, que não conheciam Deus. E ele, quando volta, depois de tantos anos, ele vai dizer que se tivesse de começar, eu começaria de novo lá, do mesmo jeito. Não ficou lamentando. Foram grandes perdas, mas ele sabia que Deus tinha muito maior ganho para a sua vida. Olhar para essas pessoas, meus irmãos, é importante. Elias, sendo combatido por Acabe, por Jezabel, pelos 400 e tantos profetas de Baal, aliás, estava mais de 800 quando juntaram com Baal e Azera. Aquele homem chega a se entristecer, achar que está sozinho, e Deus o amigo. Ele precisa de paciência. Ele manda olhar para Jó. E aí, meus irmãos, qual de nós não usou já a expressão, né? Preciso ter paciência igual Jó. Ou orientou alguém, tenha paciência de Jó. As coisas são diferentes, mas fica exemplo para nós de fato. Ele não amaldiçoou Deus, perdendo tudo, né? A família, os bens, enfim. Por isso que Tiago vai lembrar, nós temos as escrituras do Antigo Testamento, olha, verifiquem lá, vocês vão encontrar muitos exemplos de paciência para a vida de vocês mesmos. Tiago vai concluir o texto de uma forma bem certeira e até coerente, né? Porque ele fala uma verdade que nós atestamos como servos de Deus. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. E aqui, meus irmãos, está dizendo que não é pouca coisa. Às vezes os crentes julgam Deus limitado, né? Porque Deus não agiu favorável. Deus não agiu, será? E Deus não foi favorável porque ele foi contra? Deus sempre é favorável. Deus sempre é favorável. É isso que nós vemos então em Deus, o Deus cheio de compaixão e misericórdia, quando nós vemos na sua própria palavra. Esse cheio de compaixão é uma expressão na Bíblia que aponta uma palavra que a Bíblia usa muito para compaixão, para coisa muito grande que a gente precisa compreender, que é muita coisa de Deus para com os homens. Sabe qual o órgão nosso que exemplifica esse cuidado, esse amor envolvente de Deus? É intestino, não é coração. Intestino. Esse é o sentido da expressão usada aqui para Deus como cheio de compaixão e misericórdia. E por quê? A gente vê pouco, tem essas expressões na Bíblia, mas a gente não usa muito ela. Mas Deus deseja mostrar, quando fala a expressão de intestino, essa afeição profunda de Deus, né? Ternas afeições, ternas compaixões de Deus para com os seus. Vários textos poderíamos ler aqui, tem anotado. Eles chamam o intestino, porque o intestino é chamado de segundo cérebro. Olha que a gente não olha assim, né? Não, é segundo
cérebro. Eu não estou dando aula de ciência não, só para a gente pensar por quê. Além de possuir enorme quantidade de neurônios, ele age independente do sistema nervoso central. Ele age sozinho. Ele tem seu próprio controle, seu próprio sistema. E toda a sua complexa comunidade microbiana influi no nosso bem-estar geral. O intestino promove, por causa de como ele é formado e Deus usa, ele promove o nosso bem-estar de forma geral. Os médicos acreditam cada vez mais que a função do nosso sistema digestivo vai muito além de simplesmente processar a comida que ingerimos. Nós achamos que é só isso, mas não é. E mais, eles estão investigando se ele poderia ser usado para tratamento de doenças mentais ou o sistema imunológico. Coisa fabulosa. Ele é autônomo, como eu disse agora há pouco. Ele pode funcionar sozinho, segundo os estudiosos. Eu tenho interesse em algumas informações que eu peguei, os irmãos quiserem depois, mas leiam sobre isso, é interessante. Mas, meus irmãos, ele é bastante referido da Escritura quando nós falamos de profundo sentimento de compaixão e misericórdia. Por isso que ele é usado. É nesse contexto. Ele está falando que Deus tem uma afeição plena por nós. Ele é cheio. Ele tem pouca misericórdia e compaixão. Ele tem muita misericórdia e compaixão. Ele não é como nós. Então vale a pena esperar. Vale a pena sermos pacientes. Porque Deus não abandonou os seus. Mesmo nesses grandes sofrimentos, Ele colocou o amor, Ele colocou perseverança nos corações daqueles irmãos. Ele os amou profundamente, como Ele amou a cada um de nós. Quem de nós não teve alguns momentos de profunda tristeza? E Deus consolou. E Deus está consolando. Uma porção de nós. É assim que Deus faz, porque Ele é cheio de compaixão e misericórdia. Nós, os que cremos, então, somos alvo desse grande amor de Deus por causa de Cristo. Cristo nos inseriu nesse corpo. E Cristo nos colocou nessa fila maravilhosa, ou nesse grupo maravilhoso, daqueles que podem ser beneficiados pela compaixão e misericórdia de Deus. Eu, você. Cristo fez isso por nós ali na cruz do Calvário. Quando Ele morre pelos nossos pecados, Ele nos insere, nós cremos nele, nós somos inseridos nas compaixões e misericórdias de Deus eternas. A vida cristã, meus irmãos, concluindo, ela nunca foi prometida como um mar de rosas, ou um Deus esplêndido para nós. Muita gente vem para o cristianismo, muitas igrejas pregam isso. Nós pegamos que nós somos salvos e Deus nos dá um corpo, para nós fazermos parte. Mas nós não somos livres de sofrimento. Aliás, eu estou gravando um testemunho lá, já gravei, e eu me lembrei disso, que quando eu me converti, no começo eu pensava, agora acabou o meu sofrimento. Porque agora eu pertenço a Cristo, não pertenci. Depois eu vi que não é nada disso. Deus não me prometeu livrar-me do sofrimento, mas Ele me ensinou a ter paciência e a lidar com o sofrimento. Isso é maravilhoso. Não somos chamados para a vida fácil. Isso é mentira, é perda de tempo. Cristo foi chamado para a cruz, ou Ele foi mandado para a cruz. E a Bíblia fala que nós devemos ser imitadores de Cristo. Então não devemos esperar vida fácil. Mas o Senhor, meus irmãos, Ele nos ajudará. E é isso que eu quero terminar. Eu creio que Tiago terminou muito bem esse ponto. Olha, tem um Deus que é cheio de amor, cheio de misericórdia, de compaixão. Ele está cheio, está sobrando. Ele vai cuidar de vocês. Nossos problemas, meus irmãos, se a gente começar a perceber direito, eles são mais fora. O nosso coração pode estar em paz com Deus, mesmo quando o mundo está em guerra. Nosso coração pode estar em paz com Deus. Nós não estamos sozinhos, nunca estaremos sozinhos. O Espírito Santo habita naquele que crê. A palavra de Deus nos fortalece, nos encoraja a cada dia. Há uma esperança certa lá do outro lado para o que crê em Jesus Cristo. Então nós não estamos perdidos.
Nós sabemos quem nós servimos e para onde nós estamos indo. Ninguém está perdido numa escuridão e com uma lanterna tentando achar o caminho. Nós já achamos o caminho. Aliás, fomos achados pelo caminho. Graças a Deus por isso. Então, meus irmãos, sejamos pacientes e sejamos perseverantes. E você que está aqui nessa noite, não duvide disso. Talvez você não tenha pensado tão profundamente sobre isso. Não duvide daquilo que de fato Cristo fez, Cristo faz e Cristo fará na vida daqueles que amam. Ele é cheio de compaixão e cheio de misericórdia. Então vale a pena servir a Cristo, amá-lo, servi-lo intensamente, fielmente. Nós não estamos perdendo tempo, graças a Deus por isso. Aquela igreja ela foi encorajada, aqueles irmãos foram encorajados por Tiago. Terminou bem, né? Terminou feliz, mas eles não foram isentos de sofrimento. Aparentemente não. Continuaram empregados nas fazendas, trabalhando nas casas e recebendo sentenças mentirosas do judiciário. Mas eles dormiam em paz com Deus. Existe um Deus que tem compaixão por mim. Esse juiz do céu e da terra. Um dia, né, eu estarei para sempre, porque está em pé às portas. Um dia estarei para sempre comigo. Essa precisa ser a nossa fé, a nossa confissão e a nossa alegria. Isso deve ser suficiente para nós. Deus abençoe a todos.